Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, nessa semana a gente vai receber o Ivan Gomes, um professor de filosofia, um radialista e um jornalista. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, e você, como que está? Muito bem, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado eu pelo convite, sempre um prazer. Imagina. Hoje vamos falar de filosofia, vamos falar um pouco de rádio, vamos lá? Vamos embora, você que manda. Ivan, para a gente começar nosso papo, explica para o pessoal aqui o que é a filosofia e qual que é a importância dela no mundo, nas nossas vidas. Pô, essa pergunta é bem legal, porque eu acho que ela tem muitas e muitas respostas e ao mesmo tempo que não vai responder nada também, né? Mas a filosofia é isso, ela não está muito preocupada com as respostas, ela está sempre preocupada com as perguntas, com as questões. Filosofia é uma coisa que foi criada pelo ser humano, porque quando você estuda filosofia, alguém pergunta, mas que você estuda filosofia? A pessoa fala, filosofia, parece que é uma coisa de outro mundo, coisa dos extraterrestres, uma coisa que não é. Não, mas é uma coisa de humano para ser humano, para o ser humano que começou a se questionar por que o dia é claro, a noite é escura, por que a chuva cai dessa maneira, não cai de outra, porque o vento venta, não sei o que e tal. E depois passou a questionar as questões humanas, as nossas questões. De onde nós viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos, por que eu sou desse jeito, por que você tem o seu jeito, porque às vezes o meu jeito é diferente do seu e do outro e tal. Então a filosofia está presente no nosso dia a dia. Ela é tão presente no nosso dia a dia que a gente nem lembra que ela está presente. Então quando você tem um problema para resolver, o que você precisa fazer? Parar, pensar, refletir, analisar os vários pontos. E isso você está fazendo o quê? Você está filosofando sobre algo da sua vida. Então, a filosofia é tão presente que ela não vai ensinar a gente a pensar. Pensar todos nós pensamos. Ela vai dar o quê? Elementos, ferramentas para a gente pensar por outras maneiras, outras situações, buscar outros pontos de vista. Pô, que legal. E no mundo de hoje a gente vê, parece que toda semana tem uma nova guerra lá no Oriente Médio, um mundo com tantos problemas. Qual que é o papel da filosofia nisso tudo? A filosofia, o símbolo dela é a coruja de Minerva, ou seja, é aquela coruja que vai alçar voo já no final, no entardecer, início da noite, depois que tudo aconteceu. Então o que a gente tem que fazer nesse momento é observar e depois tentar fazer uma análise de tudo aquilo. As guerras sempre existiram, inclusive Sócrates foi um grande guerreiro, que é considerado o divisor de águas da filosofia 500, 400 anos antes de Cristo. Ele foi um guerreiro. Então, o ser humano sempre esteve em guerra e a filosofia, o papel dela é tentar entender o porquê desses motivos da guerra e ver se é possível a gente evitar. Mas a gente vê que não conseguimos isso ainda. Tem alguns filósofos atualmente que tentam explicar isso? Você tem o alemão Peter Sloterdijk, nós temos o Noam Chomsky nos Estados Unidos. Eles tentam explicar, são os atuais, eles estão vivos, que muita gente pensa que filosofia é só coisa de gente que já morreu também. Não, temos grandes filósofos no momento atual. Eles tentam explicar, trazer esses assuntos à tona, mas são questões que vêm lá de trás também. E a gente está à busca dessas respostas, não conseguimos ainda. Mas a maneira de encarar, de ver o mundo atual é muito diferente também do que era quando a filosofia surgiu. Então você vai ter novos questionamentos em cima disso. Mas sempre tem gente pensando sobre isso, o que pode acontecer, até porque os armamentos que nós temos agora, se alguma potência usar, uma boa parte de nós... Infelizmente não vai estar mais aqui. E como que a gente pode alcançar paz mundial segundo a filosofia? Aí que tá, hein? Nem os filósofos vivem em paz entre eles. Exatamente. Nem consigo, porque tem aquele conflito interno de você estar dialogando sempre com você mesmo, depois tem os conflitos entre os filósofos, que raros momentos os filósofos concordam entre eles das ideias. Então, eu acho que é um assunto muito delicado de como a gente pode encontrar a paz, porque o ser humano nunca teve tanta gente no mundo como hoje, estamos perto, acho que, de 8 bi, então e cada um pensa, então já passamos, e cada um pensando da sua maneira, achando isso, aquilo. Eu acho que só haverá paz quando houver poucas pessoas no mundo, se é que haverá paz. Como que a filosofia explica isso de um querer dominar o outro, esse lance do poder, que é o que a gente mais vê no mundo hoje, não é? Então, isso daí sempre teve também. Essa vontade do homem em si, não é? Exato.
Porque o ser humano é a primeira coisa. A gente tem que sempre lembrar que nós somos também um animal. A diferença para as outras espécies de animais é que nós ainda somos considerados os únicos racionais, ou seja, com a capacidade de pensar, de refletir suas ações. Sim. Mas nós temos esse lado animalesco ainda, que tem, de eu tenho que ganhar do outro, eu tenho que vencer o outro, eu tenho que superar. Sim. Nós encontramos várias maneiras hoje, nós temos competições esportivas que demonstram isso, mas é um desejo do ser humano. O poder é algo que a gente não sabe o que é o poder. Não é? Isso. Tem aquela coisa ainda dentro de alguns de nós, assim, que é muito forte. Essa busca, essa ânsia pelo poder. Porque muita gente fala, dinheiro e poder. Tem gente que não está nem tanto preocupada com o dinheiro, é mais com o poder, porque o poder dá status, o poder dá força, faz você ser temido. Então, porque algumas pessoas temem pessoas poderosas. Isso daí aguça também aquele ego da pessoa, aquela coisa assim, nossa, olha, eu tenho poder. Sim. Então, o ser humano é um ser muito complexo e a filosofia vem mostrando isso, Sim. vem tentando entender. E depois você desmembra a filosofia em outras áreas, vai ter a psicanálise, vai ter a psicologia, vai ter várias coisas que tentam entender esse comportamento humano. É muito complicado, a gente conseguiu alguns avanços, mas é muito difícil. Sim, que legal. E nesse xadrez mundial que a gente está vendo, tantos conflitos, qual que é o papel do Brasil? Onde que o Brasil entra? O Brasil seria aquele país para ser o pacificador da situação. Mas uma neutralidade, né? Isso, sempre foi o papel do Brasil, de estar neutro, de tentar ouvir os dois lados, fazer uma mediação para que as coisas não saiam do controle. Sim, sim. Só que está muito difícil, a gente está vivendo, acho que um momento muito complicado, muito delicado, isso chama a atenção de muitas pessoas, eu acho que nós que estudamos temos... Eu tenho estudado muito sobre isso, tive que voltar até algumas décadas, aí, até mais de um século, para tentar entender o que houve em séculos passados, para ver a comparação com o momento atual. E o papel do Brasil seria esse de pacificador, mas eu acho que está muito difícil. O Brasil vai ser obrigado, talvez em algum momento, a filosofia ela não é de fazer previsão, mas a gente tenta ver que o Brasil vai ter que escolher um lado daqui a pouco. Não vai dar para ficar com o pé em cada canoa, como a gente fala. Ele vai ter que escolher um. Então, acho que não vai dar para fazer esse papel de pacificador, não. Tá? A situação é muito mais delicada. Getúlio Vargas fez na época da Segunda Guerra, né? Ele tomou o lado dos aliados. Tomou. Vai chegar um momento, porque chega um momento que não dá. Por mais que você tente apaziguar uma situação, a coisa foge do seu controle. Sim. E aí é uma força que é maior que a sua, então você vai ter que escolher um lado. Creio eu que o Brasil, daqui a pouco, vai ter que realmente definir, olha, agora não dá mais pra gente continuar aqui, a gente vai ter que pular para esse barco e vamos seguir com essa galera aí. E dá para falar que a gente está no momento mais conturbado do século XXI, um momento mais tenso? Do 21? Século XXI. Olha, eu lembro, bem no comecinho do século, acho que quem é aí da minha faixa etária, que nasceu nos anos 70, e que era jovem, ali bem no início, primeiro ano do século XXI, a gente teve o atentado às Torres Gêmeas. Sim. Ali houve um medo, uma preocupação muito grande de que poderia ter realmente uma nova guerra mundial. Foi um momento muito tenso ali também. Mas é que agora a coisa está acirrando por causa dos armamentos, mas tem que ver. Interessa a quem a guerra hoje? Porque você tem umas divisões de ideologia, divisão de mundo de um país, de um líder mundial ou outro, só que as empresas hoje, elas já estão quase que em todos os lugares, ela não depende mais só de um lugar e de outro, elas são transnacionais, então interessa, será alguma grande empresa que lucra muito hoje, no sistema que a gente vive, uma guerra assim global? Não sei. Então é uma pergunta muito interessante, claro que, como a gente falou, as paixões que os seres humanos têm são fortes e pode levar a uma inclinação de partir para um conflito violento. Sim. Mas talvez o interesse financeiro seja maior e segure uma guerra mundial. E você mantém um conflito aqui, um conflito ali, até para você movimentar o mercado de armas, mas acho que uma global ainda não. Mas onde você acha que vai dar esses conflitos? Você acha que tem chance da gente acabar chegando na Terceira Guerra Mundial? A gente não vive uma tensão tão grande, talvez, desde os mísseis em Cuba, né?
possibilidade há. Sem sombra de dúvida. Isso não tem como negar para você que não há. Mas, assim, é aquilo. Há interesse, há um momento para isso. Como que vai estar essa situação dos países, a questão das empresas, o que eu ganho se tiver uma grande guerra e o que eu perco? Então, provavelmente eles vão pesar isso numa balança. O risco age, sem dúvida, até porque nós vemos que o que nós estamos acompanhando nesse momento, algumas ideias, isso que eu sempre falo até em algumas aulas, os donos das ideias podem morrer, mas as ideias continuam. Isso é verdade. E o que nós estamos, o momento que a gente tem vivido, é um momento delicado, de ideias muito assim extremas em alguns lugares, e as pessoas estão o quê? Deixando de lado o pudor que tinham, e estão demonstrando mesmo. Nós tivemos recentemente, no início de fevereiro, na Espanha, um jogo entre Celta de Vigo e Real Betis, em que a torcida do Real Betis, que era a visitante, fez sinais lá que remetem à extrema-direita lá dos anos 30, 40 do século passado, que levou o mundo a toda aquela loucura, aquela Segunda Guerra Mundial, que foi violentíssima. Sim. Então, tem isso daí também, essa questão do ser humano perder um pouco essa racionalidade e deixar esse lado mais animalesco aflorar. Ivan, mas antes da gente dar seguimento com a nossa entrevista, vamos para um breve intervalo. Quero dar um recado para vocês. Se vocês quiserem associar sua marca, sua empresa aqui no nosso podcast Metaverso, entre em contato conosco, nosso número está sempre aqui na tela. Mas vamos para um breve intervalo, voltamos já. Pessoal, voltamos aqui com nossa entrevista. Para quem está chegando agora, a gente está entrevistando o Ivan Gomes, um jornalista, um radialista, um professor de filosofia. A gente estava aqui falando sobre como a filosofia é importante nesse mundo tão conturbado que a gente está vivendo hoje, né? E você dá aula há quanto tempo? Estamos em 2025, 15 anos que eu sou professor. Anos, caramba. 15 anos, é um tempinho já, né? Quanta coisa, né? Comecei em 2010, cara. Começou em 2010? Sabe aquele time maravilhoso do Santos de 2010? A do Neymar, né? Aquela molecada, o Neymar jovem, Ganso, Dorival Júnior, então era um timaço. Ivan, dentro de sala de aula, eu sou um cara que nasci em 2009, eu tô ali na beirinha da geração Z. Que diferença que você consegue notar entre a minha geração e as gerações anteriores, principalmente no que se diz respeito à forma de pensar? Jovens são jovens, né? Sim. Quem envelhece é o professor. Os jovens são sempre adolescentes, sempre tem aquele que busca mais o estudo, aquele que não está muito aí, aquele que só vai se ligar mais tarde. E eu trabalho assim, eu dou aula desde 2010, mas eu comecei minha carreira de professor trabalhando já com adultos, com o pessoal que já estava saindo do médio. Eu comecei como professor de cursinho, depois já fui trabalhar em universidade, depois que eu fui indo para as escolas, assim. Então, o que eu vejo do tempo que eu estou aí eu até faço uma comparação, às vezes, com de quando eu era adolescente, porque quando a gente é jovem, a gente não consegue imaginar aquele professor mais velho adolescente, sendo aluno. E a gente não pode esquecer isso daí, porque todo mundo já foi aluno, né? Todo mundo já foi aluno, todo mundo já aprontou em sala de aula, já teve um dia mais de preguiça, um dia que você se dedicou mais, você gostava mais de uma matéria, menos de outra. Eu vejo assim, que os adolescentes continuam sendo adolescentes, com as suas dúvidas, com todas as suas certezas. O adolescente ele é engraçado porque ele está cheio de certeza, ele tem pouca dúvida.
cheio de certeza. E depois que a gente envelhece um pouco, você vai largando as certezas de lado, você vai começando a carregar a mochilinha das dúvidas e a vida fica mais tranquila, fica mais gostosa. É verdade. Mas eu vejo pouquíssimas diferenças assim. O que eu não vejo hoje nos adolescentes é aquela questão de nicho, como havia, principalmente na época que eu estudava. Tem um grupinho de preto que gosta de rock, fica todo mundo do rock ali, todo mundo do futebol aqui, as garotas que são mais, entre aspas, as patricinhas, como eram chamadas à época aqui, as outras aqui, tinha uma turminha deslocada e ficava no meio. Então a sala era toda nichada. Mais panelada, né? Isso, exato, que hoje a gente chama das panelinhas. Mas hoje eu vejo algo mais assim, tranquilo. Mas o pessoal se dando bem ali com todo mundo, não tem aquela rixa do grupinho A contra o grupinho B. Pelo menos eu não sinto isso, eu vejo algo mais assim. Sim. Ivan, minha geração já cresceu com a tecnologia, com o celular na mão. Você acha que isso atrapalha? Você acha que isso é um problema? A gente viu agora a proibição dos celulares nas escolas. O que você acha sobre esse tema? Olha, eu como filósofo, né, como professor de filosofia, um filósofo é muito forte, né, como professor de filosofia, como um cara que observa a sociedade já há tempos, sou totalmente contra as proibições, mas eu acho que a proibição aconteceu para tentar corrigir um erro de uma maneira meio grosseira, que nós erramos, nós não conseguimos ensinar as pessoas a lidar com a tecnologia. E como você falou, porque o que acontece? A criança e o adolescente não tem tanta culpa de estar preso ao celular hoje. Porque o que é mais comum de se ver, e eu até estudo filosofia por causa dessa curiosidade que eu tenho em relação ao comportamento, hoje você vê um pai, uma mãe, principalmente a galera da minha geração aí, tem uma criança pequena, ela tá enchendo o saco, dá um celular para ela fazer um joguinho ali. Sim. E você se habitua com aquilo acaba fazendo parte de você, e isso foi levado para a escola. Até que nos colégios privados havia um controle maior. Em alguns colégios públicos estava totalmente descontrolado. Então você tinha assim, salas com 40 alunos e que tinham 40 pessoas no celular enquanto você estava dando aula. Isso é verdade. É impossível isso daí. Então foi uma medida drástica, mas que infelizmente dessa vez é proibição. Tanto que depois de muito tempo no Brasil você conseguiu com que situação e oposição votassem em prol de um projeto. Sim. Depois de muito tempo no Brasil, a situação votou junto com a oposição porque estava insuportável. Sim. Agora cabe, acho que a todos nós, quem é pai, quem é mãe, quem é professor, discutir isso, mostrar, olha, a tecnologia é algo que veio para ajudar, que facilita muito a nossa vida, mas nós temos que saber dosar. Porque o problema não é a tecnologia, o problema é o uso que nós fazemos da tecnologia. Sim. Então, a gente tem que começar o quê? Ter que fazer uma medida drástica para ver se agora a gente aprende e contribui com os jovens, principalmente, que têm uma necessidade maior, porque tudo está ali, já nasceu com isso praticamente, então foi dado a ele desde o início da sua vida essa máquina, esse aparelho, e aí cabe a nós agora orientar. Não, você pode usar, você pode se divertir, você pode se comunicar com seus amigos, pode fazer o que quiser, mas tem que ser tudo regrado, hora de estudar, hora de se divertir, hora de se divertir, ter um contato mais social presente, porque quando a gente não tinha celular, a gente via os amigos na rua, em algum outro lugar. Sim. Hoje está mais fácil. Mas então acho que quando a gente aprender a lidar com a liberdade de usar o aparelho, entender para que ele foi destinado, aí as coisas melhoram, e quem sabe tiram essa proibição. Aí. Sim, sim. E você tem um podcast também, não é isso, na rádio? Tenho. Eu comecei em rádio em 2008. 2008, eu sou de 2009. Oh. Olha aí, tá vendo? Você nem tinha nascido, eu já estava com certeza. Iniciando no rádio. Comecei em 2008 em Itatiba, numa rádio web. Sim. Eu já trabalhava em jornal impresso, já era repórter. Aí eu fazia um trabalho paralelo, porque eu gosto muito de música, gosto demais. E aí eu fazia um fanzine junto com um amigo, e esse fanzine foi lançado em 2008, uma edição impressa, toda colorida, papel jornal. Aí o cara que trabalhava comigo no jornal, ele tinha uma rádio web no quintal da casa dele. Aí ele falou, cara, vamos lá na minha rádio falar, vocês levam umas músicas das bandas que vocês apresentam no fanzine. Aí nós fomos pra lá, teve uma certa audiência, ele falou, por que vocês não fazem um programa?
E a gente montou, era o Vinícius França e eu na época, a gente montou um programa, fizemos um roteiro que a gente ia tocar, e eu tô nessa toada há 16 anos de rádio. Então eu fazia o programa ao vivo, o cara gravava, no dia seguinte a gente disponibilizava nos sites aí para ouvir, para fazer download. E tô há 7 anos já, quase 7 anos e meio na Mutante Rádio em Americano, com um programa semanal, que é o mesmo esquema. Eu gravo, primeiro vai ao ar pela rádio, e no dia seguinte está disponível em algumas plataformas para você ouvir digitalmente aí e tal. Você entrevista as pessoas no seu podcast, né? Entrevisto. Sim. Teve algum participante que te chamou muita atenção, que rendeu uma conversa legal? Olha, foram vários, hein? 16 anos, né? 16 anos, são vários episódios, mas eu acho que um dos que mais me chamou a atenção foi quando o programa era ao vivo ainda, numa rádio lá em Itatiba. Nós vivíamos aquele grande ano de 2013, que estava tudo meio caótico no Brasil, depois de junho de 2013. E claro, isso afetou todas as cidades. Começou nas grandes capitais, isso se espraiou para o interior. E óbvio que as cidades do interior não passariam incólume nisso daí. Itatiba também foi afetada, porque daí a juventude, os estudantes, principalmente os estudantes da escola técnica, começaram a protestar, a ir para a rua e protestar contra as coisas da cidade, que estava ruim na cidade. E teve um episódio que levei Então, porque o programa é um programa de rock, de bandas de rock, e só que a gente abria espaço para todo mundo, para falar de todos os assuntos, porque o rock está sempre envolvido com as coisas aí. E aí eu levei o comandante da Polícia Militar lá de Itatiba para ele falar das manifestações, como estava sendo feito esquema de segurança, porque chegou um dia que a manifestação saiu um pouco assim, entre aspas, né, do controle. Aí teve estudante preso, professor preso. Foi assim um barraco. Eu chamei o comandante, ele foi lá e ele deu umas declarações pesadíssimas contra o presidente da Câmara à época. E como assim, ele era um cara polêmico e ele tinha uma posição política que era antagonista ao do presidente da Câmara, e isso ficou... E o programa era ao vivo, 11 horas da noite. Os caras não ouviram o programa e levaram o debate que teve no programa para o plenário. Foi uma discussão. É mesmo? Também, ofensa, uma lavagem de roupa suja, assim, tremenda. Acabou sendo um dos que mais chamou atenção, porque ele espraiou, ele saiu do que era a temática, foi para uma temática diferente e envolveu cidade, envolveu prefeito, envolveu comandante de PM, presidente de Câmara dos Vereadores. Foi uma festa. Pô, que legal, que legal. Ivan, dá um conselho pro pessoal aqui, antes da gente encerrar nossa entrevista. Conselho para os jovens, para os adultos. Conselho? Sua bagagem de vida na filosofia, no rádio, no jornal. Bom, no jornal é assim, o que a gente aprende, que chega um momento que as coisas... E a gente aprende com o jornalismo e com a filosofia. As coisas fogem do nosso controle. Isso é verdade. São poucas coisas que estão no nosso controle, e quando as coisas fogem, elas mais fogem do que acontece como a gente quer. Então você tem que estar sempre preparado para um improviso aí. No jornalismo, isso é fato. Quantas e quantas vezes o jornal estava indo para a gráfica, tudo prontinho, acontecia um fato que era maior. Você tinha que falar o famoso parem as máquinas, que vai mudar tudo aqui, caiu essa, vamos botar outra, e assim vai. Acho que o conselho é, a vida não está no nosso controle, então somos passageiros. Dá uma relaxada, vamos curtir a viagem, que é o melhor que a gente tem a fazer. Ivan, mas muito obrigado pela sua participação. Obrigado, cara. Aqui. Valeu, sempre precisar, tamo aí. Opa, muito obrigado. Pessoal, nosso podcast de hoje vai chegando ao fim. Volto a falar. Se você quer anunciar sua marca, sua empresa aqui no podcast Metaverso, entre em contato com a nossa equipe. Nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, obrigado pela participação de todos. Nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!